Mas os exemplos que eu vou dar são exemplos de projetos reais. Só que eu não posso falar sobre a maior parte deles. Por quê? O que isso quer dizer, né, Thaís? Por que às vezes eu vou falar de projetos? Vários desses projetos ainda não estão liberados para o público. Eu vou dar uma citadinha no Covid Scan, que é um projeto de visualização de um relatório de inteligência artificial para tomografias que diagnostica ou não Covid. Eu vou falar do MFC, que é um projeto de médicos da família, então ele é uma visualização de dados para médicos da família. Eu vou falar de dados do Hemorrio, que é tanto o histórico quanto a previsão. Então, quanto que as pessoas foram doadoras ou receberam sangue lá no Hemorrio. E o SAMU, que também é o SAMU do Rio, sobre chamadas de ambulância. Eu vou dar uma citadinha nesses outros dois projetos de violências contra parlamentares LGBTQIA+, e violência contra jornalistas. Todos esses projetos de visualização de dados são projetos pequenininhos, que são relatórios, ou são relatórios iterativos, que são feitos numa single page, que são feitos para lançar, de fato, ou são relatórios PDFs que circulam dentro da própria empresa. Eu vou mergulhar um pouquinho mais sobre demanda em cada um desses projetos, no momento que vale a pena falar deles. Um desses momentos é agora. E se eu não tiver o dataset? Bem, eu vou mostrar algumas coisas que são de um dataset gerado aleatoriamente. Mas se eu não tiver o dataset, eu posso, como é o caso do projeto da Abrage, que é uma agência de jornalismo nacional, independente, é o projeto de visualização de dados contra jornalistas. Esse dataset, de fato, ele não existia. Ele precisou ser manualmente coletado. E, geralmente, quando a gente vira e fala assim, vamos fazer um projeto de visualização de dados, a gente parte do princípio que a gente está falando de um projeto que já tem um dataset. Mas esse projeto, por exemplo, ele foi um formulário de denúncia, ele foi um crawler em várias redes sociais, no Twitter, em vários jornais independentes e grandes jornais, sobre violências que jornalistas estavam sofrendo e categorização desses dados. Então, a jornalista que sofreu uma violência é do sexo feminino ou do sexo masculino? Essa pessoa trabalha no jornal impresso, no rádio, no jornal online ou na TV. Então, todas essas variáveis, elas foram classificadas na mão e tudo isso foi feito a partir de um dataset que não existia. Então, é possível fazer DataVis mesmo sem entrar lá no dados.gov.br e baixar um CSV enorme de lá. Mas vamos lá. Eu tenho dado. Pronto. Então, DataVis. E é isso. Pronto. Então, DataVis. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é a importação do Pandas. Eu coloquei esse dataset aí, que eu chamei de PyBR20.csv, num bucketzinho do S3 que eu tinha, só para não precisar ficar fazendo upload nele, porque eu estava usando o Jupyter Notebook do Google, que se chama Colab, e aí ele fica online. E aí eu usei esse truque de usar um bucket que eu já tinha num outro projeto e enfiei esse dado randômico lá. Então, a gente tem importação, a gente lê os dados e coloca isso dentro de um data frame. Depois que eu coloco no data frame, tudo que eu preciso é mostrar para o meu usuário o que eu quero. Esse código que vocês estão vendo, por exemplo, na coluna A, eu tenho 3 opções de entrada. Então, os meus dados aleatórios, eles podem ser da categoria A, B ou C, distribuídos por esses IDs, né? Então, eu tenho 1000 IDs e eles estão linearmente distribuídos. Obviamente, randomicamente, na minha planilha de 1000 linhas. Aí, eu tenho uma proporçãozinha lá, de um pouquinho mais de 300 estão na categoria C. O B tem mais, a categoria randômica que tem mais IDs associados a ele. O que eu quero dizer uma vez que a gente está no Python, não existe mais muito trabalho em gerar visualização de dados. Então,
gerar uma barra horizontal, gerar um gráfico de linha, gerar uma categoria. Porque as bibliotecas avançaram muito nos últimos anos, muito, muito, muito. Hoje em dia avançaram até na questão de animação, na questão de interatividade, filtro. Então, o que é possível fazer com Pandas e Matplotlib? E aí, o que faz sentido para democratizar dados é pensar em como que a gente vai fazer isso, em qual que é a nossa trajetória para esses dados serem democratizados de verdade. E aí a gente tem que cair na pergunta, o que diabos é democratizar, né? Eu trouxe uma definiçãozinha de dicionário aí, onde a primeira é tornar-se adepto da democracia, tipo a campanha das diretas já ajudou a democratizar o Brasil. Mas não é o primeiro verbete que a gente quer usar. O que a gente quer usar é o tornar-se popular ou acessível. Então, a gente está falando sobre democratizar quando a gente tem uma base de dados e a gente precisa tornar essa base de dados popular ou acessível. E, na verdade, não é a base de dados que a gente quer transformar popular ou acessível. A gente não quer que um número maior de pessoas conheça esse CSV, do tipo, os dados dos questionários dos estudantes que foram realizar o Enem. Não é isso que eu quero que a população olhe. Eu quero que a população olhe de tipo, qual é a distribuição dos alunos que foi participar do Enem. Então, quando a gente fala de democratizar, a gente também está falando de para quem que a gente está democratizando quando a gente fala de visualização de dados. O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa liberaram um novo estudo chamado Analfabetismo no Mundo do Trabalho, onde apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de entender gráficos. E a população brasileira tem 27% de analfabetos funcionais nessa mesma faixa. Então, mesmo a pessoa que não é um analfabeto funcional, ela ainda pode não entender gráficos. Não entender gráficos. E tem umas piadas muito elitistas dentro da visualização de dados, do tipo, o gráfico de pizza fala pouca coisa. Gráficos mais elaborados, como os gráficos de linhas, são muito melhores para contar histórias, ou gráficos de barra. Mas, assim, quando eu falo de democratizar e eu estou falando de levar mais informação a mais pessoas, se eu quero falar que um dado majoritariamente superpõe o outro, a pessoa consegue entender melhor num gráfico de pizza uma fatia muito grande e uma fatia bem pequena para entender essa proporção de volume. Então, às vezes a gente tem que se pegar perguntando, será que essas piadas elas são só do meu meio? Será que quando eu estou falando de democratizar dados e falar para mais pessoas, eu deveria olhar para a população brasileira? E esse estudo, é verdade que aquele estudo ele é um pouquinho mais completo. Essa frase é que só 8% das pessoas são capazes de se expressar e compreender completamente. E essa parte da compreensão entra os gráficos nas pesquisas que eles fizeram. E se expressar entra em escrever e-mail. Então, aí no mercado de trabalho, se você recebe uns e-mail meio esquisito, tem a ver com não saber se expressar e se fazer compreender. Dentro da visualização de dados, uma vez que a gente quer deixar dados à vista, de fato, e a gente decide, eu quero fazer um projeto. Eu já tenho qual é o dataset. Para quem, por quê, para quê, como e aonde. Não tem como fugir dessas perguntas. Às vezes parece uma professora chata falando, mas parece que eu tenho que escrever o meu TCC para responder essas perguntas. Eu queria só fazer um gráfico de linha, um gráfico de barra, entregar meu DataVis e eu expliquei para a sociedade inteira o que aquele dado queria dizer. Mas não, porque a semântica importa muito. E aí você tem que começar a se perguntar coisas que você não se perguntava antes. Você está falando de uma visualização de dados generalista ou de uma visualização de dados de nicho? Que é isso? Então, eu vou dar 2 exemplos daqueles projetos que eu tinha citado antes.
Eu tenho o projeto dos médicos da família e eu tenho o projeto de violências contra os jornalistas. O projeto de médico da família, em teoria, ele parece que vai ser um projeto generalista, né? Todo mundo consegue entender que se eu tenho uma base de dados sobre médicos sobre médicos da família, qual o impacto que os médicos da família têm numa determinada população. Então, os dados desse dataset são basicamente qual é o aumento ou diminuição de exames, cirurgias, atendimentos que uma população precisa ou vai ser impactada com aumento ou diminuição de médicos da família naquele ambiente. Show, né? Para a população, isso é generalista. Mas não, esse projeto é um projeto de nicho, porque esse projeto tem por objetivo convencer secretarias de saúde a treinar mais médicos com a formação de médico de família para reduzir o custo nos estados. Então, eu, Thaís, de fato, eu posso entrar nesse site e falar, olha, se eu colocar mais médicos de família aqui na população do Rio de Janeiro, eu vou ter uma diminuição de cirurgia tal, eu vou ter um aumento do pedido de exame tal, mas só de pedir esse exame antes, o número de cirurgias diminui. Então, trocar esse pensamento de esse DataVis é feito para a Secretaria de Saúde ou para a Thaís, que é uma engenheira de software que vai abrir o jornal no domingo, isso já impacta muita coisa no projeto. E essas duas coisas não podem ser feitas juntas, é como se fossem dois projetos separados. O outro projeto, o Violência contra os Jornalistas, esse sim é um projeto generalista. Por quê? Porque ele é um projeto que ele é feito para contar uma história que saia num jornal. E ele tem uma meta muito clara. Ele tem uma meta que jornalistas sofram menos agressões da população geral, dos nossos parlamentares, muitas vezes. Então, é importante que o projeto de visualização de dados de violência contra jornalistas não seja de nicho, porque ele só vai atingir o objetivo dele se ele falar com todo mundo. Eu acho que eu falei sobre os médicos da família no outro slide e sobre a violência contra os jornalistas. Então, vou pular esses dois slides aqui. E eu vou entrar no porquê. Será se como é que tá meu horário aqui? Que às vezes eu falo demais, galera. Tá. Ainda tem 30 minutos? Nossa! Vou falar só hoje. Então, por quê? Por que eu vou fazer uma visualização de dados? Parece bobeira, né? Ih, eu voltei atrás? Para quê? Ah, não. Ih, travou meu negócio aqui. Desculpa, gente. Vou voltar. Por que eu vou fazer uma visualização de dados? Agora que eu já resolvi, se eu já tenho meu dataset na mão e eu já sei se o meu projeto vai ser generalista ou de nicho, eu preciso me perguntar do porquê. Por que eu estou fazendo esse projeto? Aonde eu quero chegar com ele? E aonde eu quero chegar com ele é um objetivo muito importante. Porque quando eu estou falando assim, projeto do Hemorrio, por exemplo, eu quero que a população do Rio de Janeiro saiba quando tem baixa de estoque para ir lá e doar, para o estoque ficar se normalizando, para entender quando que é melhor colocar uma campanha quando os estoques baixam. Hoje em dia, o Hemorrio ele funciona mais ou menos assim. Os estoques vão baixando, eles pegam o telefone, ligam para a Globo e tem aquela materinha da Globo falando assim, gente, vem doar, os estoques estão baixando. Ou tem as campanhas nas datas que sempre tem. Carnaval, Natal, são as datas clássicas. Mas é importante a gente entender quando que esse estoque baixa e por quê. E manter a população continuamente informada.
Outra pergunta muito importante é para quem? A gente conversou aqui sobre o violência para jornalistas. O para quem é para todo mundo mesmo. Então, informar a população geral, todo mundo que você tem contato, que existe um aumento significante da violência que os jornalistas têm sofrido no Brasil. Então, eles são ameaçados por e-mail, eles recebem ligações no Twitter, publicamente, por mensagem, aquela mensagem direta, né? Então, é preciso contar essa história, abrir esse roteiro, para que as pessoas saibam, tipo, caramba, por que as pessoas estão tão violentas contra os jornalistas? E talvez gerar uma visão crítica do o que causa essa violência, né? O que move a escalada da violência. Então, quando a gente responde o para quem, a gente traz muito forte o para quê. O para quê é muito importante. Um dos projetinhos que eu citei lá atrás é o projeto do SAMU, de como que as ambulâncias ficam organizadas quando a gente faz um chamado para o SAMU e ele tem que atender esse chamado. Então, esse projeto de visualização de dados do SAMU, o para quê dele é muito claro. Como posicionar as ambulâncias melhor para elas chegarem em menos tempo. Parece meio bobo, né? Do tipo, vou fazer aqui um mapa de calor das chamadas de ambulância ao longo do tempo. Mas se o teu projeto de visualização de dados ele não tem um objetivo claro, porque algumas coisas são meio óbvias. Eu tenho um dataset que tem chamada de ambulância e eles são geolocalizados, tá bom, vou fazer uma visualização geoespacial. Ou, é ao longo do tempo, vou fazer um mapa de calor de aonde chama mais. Mas a ideia de ter uma noção clara de objetivo final é que só a visualização de dados, nesse caso, não é suficiente. Para esse projeto, é necessário fazer uma previsão de dados. Então, dado um histórico, eu consigo prever onde seria melhor alocar as minhas ambulâncias no futuro, para eu ter chamadas menores. E isso é bem legal de fazer, porque economiza dinheiro público e salva mais vidas, né? Quanto mais emergências forem atendidas mais rápido, maior a taxa de sobrevivência das pessoas que precisam daquela emergência por algum motivo. E onde eu quero chegar com isso? Onde que eu quero chegar com isso? Eu estou citando um monte de projetinhos para vocês, e essa é realmente a pergunta que tem que ser feita para cada um dos projetos. Então, o violência contra jornalistas, ele tem que se perguntar para quem e aonde que eu quero chegar com isso. Então, eu quero chegar na diminuição de violência para jornalista. O projeto do SAMU, eu quero chegar num atendimento ótimo de ambulâncias do SAMU do Rio de Janeiro. O projeto do Hemorrio, eu quero chegar num momento onde os meus bancos de dados nem caiam mais, que eles flutuem de uma maneira sempre sustentável. E, aliás, tem um problema que quase ninguém fala, né? Estoque, ele tem problema de baixa e de alta. Se todo mundo doar sangue exatamente na mesma campanha, a gente tem um problema de armazenamento. Então, a gente tem que distribuir como as pessoas doam sangue para não ter sangue demais, ele não ser desperdiçado. Ou a gente vai ter que fazer mais cirurgia de emergência. Então, o para quem, quando eu faço a pergunta do porquê e para quem, é muito importante eu pensar no mundo ideal aonde esse projeto se encaixa na direção que eu quero chegar. E aí sobra o quê? Sobra o como e o aonde. Como que esse slide se duplicou? E aí vem a resposta de qualquer engenheiro de software para qualquer pergunta que você fizer no universo. Depende. E aí depende mesmo, do tipo, se você for fazer uma instalação iterativa para rodar num browser,
é melhor usar JavaScript. E aí tem a biblioteca D3. Você vai usar um Jupyter Notebook para explicar como que você chegou àqueles dados e aquilo vai virar um artigo, ou aquilo vai ser uma troca de relatório dentro da empresa, dá para usar Python. Incluindo, dá para usar Python no browser, porque tem o Django, você consegue gerar o Matplotlib e colocar o Matplotlib na tela. Aí, se você perguntar para alguém de arquitetura de projeto se é para colocar um gráfico na tela, bota um gráfico na tela com JavaScript. É, de fato, a melhor forma de fazer gráfico no browser. Se você for fazer gráficos offline, o Python tem uma gama de bibliotecas que nem eu falei no começo da palestra, né? Do tipo, pronto, acabou, já tem o DataVis pronto. Se você tem o DataFrame, se você tem o dataset, você respondeu as perguntas de onde você quer chegar, você já tem o seu DataVis pronto. E aí, vamos lá, você quer usar Python? Isso aqui é uma Python Brasil, então eu quero usar Python, eu vou usar Python. E aí, dado que eu vou usar Python, eu vou mergulhar nesse universo do Python e me perguntar, o que eu vou fazer com Python? Eu já sei quais dados eu vou usar, para quem eu vou falar, por que eu vou falar. Agora, eu preciso saber o que eu vou falar. Toda hora esse slide travado aí. Esse aqui é um Jupyter que eu sempre tenho comigo. Eu deixo ele guardado. Esse para quem, por quê, para quê e aonde, eu deixo ele guardado porque quando eu começo um projeto novo de visualização de dados, eu respondo essas perguntinhas e aí eu vou nessa última parte de como e eu vou vendo quais desses comos me ajudam a responder as perguntas de cima. Bem, esse aí eu escrevi, abre aspas, de zoeira, né? Porque é uma visualização de dados que eu vou fazer para vocês que estão assistindo a minha palestra agora, na Python Brasil, ao vivo gravada. Por que eu estou fazendo essa visualização de dados? É porque eu acho que é importante democratizar a visualização de dados independente do dataset usado, porque o meu dataset é um dataset gerado aleatoriamente. E para quê? É porque no mundo ideal eu quero assistir vários projetos irados de DataVis dos devs que assistiram a minha palestra hoje e ficaram com vontade de praticar mais essa parte de como fazer um projeto de dados. Então, vamos lá. Quando eu crio as minhas hipóteses, depende muito de qual dataset eu tenho. Então, eu coloquei aqui na base algumas perguntinhas. Então, eu vou fazer uma visualização temporal. Os meus dados têm data? Se os meus dados têm data, eu consigo fazer uma visualização temporal. Os meus dados têm alguma coluna que é categoria? Faz sentido fazer um ranqueamento de categoria? Os meus dados têm latitude e longitude? Faz sentido eu fazer uma visualização geolocalizada? Os meus dados geolocalizados, eles me trazem algum insight que seja de fato relevante? A distribuição ou proporção de algum grupo ou categoria dos meus dados é de fato relevante? Então, eu tenho que olhar para todos os meus dados e me perguntar se cada uma das coisas que podem acontecer são interessantes. Eu tenho alguma análise de curva de crescimento e decrescimento? Então, os meus dados estão crescendo ou decrescendo de uma forma interessante? Existe alguma correlação de categoria por incidência? Quieta aí! Correlação de categoria por incidência? Tem aqui meu dataset. Uma das minhas colunas é categorizada. A, B ou C. Incidência é incidência de qualquer coisa que pode ter acontecido. Tipo, esse número inteiro é maior do que 10. Então, toda vez que um número inteiro for maior do que 10, a minha categoria é C, os meus dados eles não são interessantes. Por quê? Porque eles são gerados aleatoriamente e eu coloquei eles para ser gerados numa distribuição linear. Então, praticamente tem nada que dê para descobrir sobre eles. Como isso. Por exemplo, às vezes o seu dado é ruim. Esse dado é exatamente uma visualização de dados ao longo de um ano, de 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021,
de números aleatórios plotados em dias aleatórios. Então, tem nada para enxergar nesse gráfico. Às vezes, fazer um gráfico de linha é a coisa errada. Não tem nada para ver aí. Ele é só uma perturbação de números aleatórios ao longo de um tempo. Era para ter um slide aqui, depois falando se o meu dado for ruim, o que eu tenho que fazer? E o que você tem que fazer é voltar para o seu como e se perguntar: será que o meu dado é ruim no formato de linha, mas ele é legal no formato de categorização? Ele é legal no formato de geolocalização? Como que eu posso misturar as minhas colunas e os meus recortes para contar uma história? E é com isso que eu encerro a minha palestra, que contar história é colocar dados à vista. Então, o problema técnico, ele já está resolvido. Se você vai usar Python e vai usar Pandas e vai plotar alguma coisa, tudo que você precisa fazer é olhar a documentação e olhar, isso é um gráfico de barra, isso é um gráfico de linha. E aí eu mostrei os códigos para vocês, e está até aqui no Colabzito aqui do lado. É muito simples, muito simples. Tudo que você precisa fazer é dar uma olhadinha no teu dataset e olhar quais são as visualizações que cabem e se elas são interessantes ou não provam uma teoria. Mas está resolvido. É isso, eu sou a Thaís Viana. Você consegue me achar em quase tudo como Thaís N. Viana. Então, Telegram, Instagram, e-mail, ou no Twitter e no GitHub como Thaís Viana. Valeu! Pode tirar meu slide da tela. Fala, Thaís, beleza? Cara, parabéns pela apresentação. Obrigada por ter disponibilizado o teu tempo aí. A gente tem algumas perguntas. Uma delas é da Jess Temporal. Quem diria, né? Estava lá assistindo animada. Qual a maior dificuldade de montar dados no formato de página web? Eu diria que a maior dificuldade de montar dados no formato de página web é fazer filtragem dinâmica. Por quê? A gente está num site e os nossos usuários atuais, eles querem interagir. Eles não querem olhar um gráfico e ele ficar paradão lá. Então, quais são os filtros que eu consigo colocar que o meu usuário final ele vai ter uma experiência diferente, ele vai conseguir olhar para a parte que mais interessa a ele daqueles dados. Então, parece que a gente está falando de uma página web que ela tem uma navegação meio fluida, né? Onde você, que nem um blog, que você começa lendo a introdução, meio e fim, mas não é, porque quando a gente está falando de visualização de dados, as pessoas meio que se perdem brincando com as linhas e aí vê um fragmento temporal, depois faz um fragmento por categoria. Então, visualização de dados tem muito isso. Da hora. E outra pergunta que a gente também tem aqui, também da Jéssica, é quanto tempo leva o desenvolvimento de um projeto desse? E quais são as fases envolvidas? Eu acho que pergunta difícil de responder, mas vai lá. Todos esses projetos estão acontecendo agora? Você acredita? Alguns são projetos de 1 mês de design, 1 mês de código. Vários desses projetos vão ser lançados agora no final do ano como campanhas de conscientização e tal, campanha de conscientização para a doação de Natal do Hemorrio, campanha sobre o SAMU, campanha sobre as violências dos jornalistas. Eles vão funcionar como algumas campanhas de marketing, então eles têm data de lançamento. Por isso que eu não consegui mostrar nenhuma foto desses projetos, porque se eu mostrasse, eu ia estar quebrando um contrato e ia pegar mal para mim. Mas eu diria que, para todos os projetos, quais são as fases dele, depende muito, muito de quem é que está nesse projeto. O projeto de visualização de dados do SAMU e do Hemorrio, a gente tem uma galera de visualização de dados da matemática aplicada que faz previsões nos modelos de otimização muito pesados. Então, isso é um projeto de pesquisa mais longo, que dentro da parte de visualização de dados fica pequenininho, que aí eles fizeram esse rolê, a gente coloca lá. Mas dependendo de qual
quais níveis dentro da visualização de dados você está indo, pode demorar mais, tipo, uns 6 meses, que nem esse demorri. Ele usou a resposta depende, como qualquer desenvolvedor de software, engenheiro de software, né? Depende. Tá bom. Agora a gente tem uma pergunta também aqui do Vitor Mafra. Como você vê a visualização de dados no meio acadêmico? Você acha que a formalidade e o rigor científico podem atrapalhar na comunicação da informação? Nossa, eu acho que não atrapalha, não. Incluindo isso da gente começar a colocar gráfico para a galera entender, vem muito do meio acadêmico. Jornalismo de dados também, do tipo, o IBGE liberava as informações, aí liberava as informações com gráfico, e estou falando de muitos anos atrás, tá, né? E a galera da infografia, dos jornais, eram responsáveis por criar uma outra carinha para esses. Tipo, sabe o IBGE 2000? Então, a gente viu essas informações no jornal com visualização de dados nos anos 2000. Então, isso é muito velho. Nos anos 2000 não, né? Que ele foi feito nos anos 2000, a gente deve ter visto lá em 2002. Mas a gente bebeu muito da fonte da academia. Não dá para agora virar as costas e falar, ai, University. E tem mais uma pergunta também da Jess Temporal, de novo. Ela falou que está se aproveitando total. Quais ferramentas você prefere para fazer visualização em página web? Então, eu sou de um software estúdio criativo, né? Então, o que a gente mais faz é visualização de página web e a gente usa muito JavaScript. A linguagem do browser é JavaScript. A gente já colocou várias coisas em Python no browser, mas eram coisas que a gente conseguia menos iteração. Então, aquilo de você navegar e ter o filtrinho ali era menos iterativo, porque tinha que bater de novo no servidor para gerar um novo gráfico, para renderizar a tela de novo. E hoje em dia, com um framework mais avançado, tipo um React da vida, eu consigo combinar com a biblioteca D3 ou com a biblioteca Chart.js e as iterações ficarem numa camada mais leve, onde o usuário ele tem uma experiência mais crocante, que é uma palavra que a gente inventou para falar de iterações webs que fazem uma resposta de encantamento, né? Que o usuário, de fato, ele viu um filtro acontecer, mas ele ficou encantado enquanto que esse filtro aconteceu na frente dele. Eu achei que tinha terminado, aí apareceu mais uma pergunta também da Jéssica. Se Pandas é suficiente para entregar relatório com visualizações estáticas. Alguma dica para gerar esses relatórios para quem está começando? Eu descobri esse ano como gerar o PDF direto do Pandas e foi muito doido, porque eu geralmente faço o Jupyter todo bonitinho, né? Então eu faço a parte de resposta, de código, e aí eu vou colocando o código, e aí eu aprendi que dá para esconder algumas coisas de código, deixar os textos e as imagens e gerar um PDF com uma bibliotecazinha. Eu esqueci o nome dela, mas eu coloco lá no final dos meus slides, que eu dou um tapa nele. Legal. Então, acho que é isso. Queria agradecer muito o teu tempo por ter vindo aqui para Python Brasil apresentar esse conteúdo muito interessante que a galera estava super animada lá no canal enquanto você estava palestrando. E é isso. A gente volta daqui a 7 minutos, às 4h40, para a palestra do Júlio. E nos vemos daqui a pouco. Valeu, Thaís.
Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Queria agradecer a todo mundo, dar boas-vindas ao evento da Python Brasil 2021. Eu sou a Bia, estou aqui pela terceira palestra seguida, mas vou me apresentar de novo para quem não estava aqui antes. Faço parte do PyLazy Brasil e do PyLazy Rio de Janeiro. Também, geralmente, estou envolvida com a comunidade da Python Rio. Sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, negros. Estou usando um óculos redondinho. E atrás de mim tem uma parede meio amarela, tem um tapete diferenciado. E tô usando uma camisa branca do PyLazy. É uma camisa branca com várias estampas de carinhas de PyLazy espalhadas por todo o Brasil, com os nossos logos. Vai aparecer aqui na tela um QR Code. A gente está incentivando na Python Brasil todo mundo a contribuir com a campanha de doação para o projeto Mães da Favela, aqui do lado de cá. E existe a possibilidade de doação também através do Eventbrite. Também queria informar que as inscrições para tutoriais estão abertas no Discord. Só buscar o canal do tutorial desejado, ler as instruções. Você só pode se inscrever em um tutorial, então escolhe direitinho, vê o que você prefere. E os tutoriais vão ter intérpretes de Libras sob solicitação. Então, quem precisar desse serviço, solicita marcando @organização no canal geral do Discord do evento. Também vamos ter amanhã, sábado, a Assembleia Anual do PyLazy Brasil, que vai acontecer às 6h15 no Discord. Essa Assembleia é uma Assembleia exclusiva para mulheres e todas são bem-vindas para conversar sobre as comunidades locais, confraternizar e trocar ideia para os próximos passos das comunidades PyLazy no Brasil. Agora eu estou aqui para anunciar um palestrante da trilha, Júlio de Silveira Melo. Ele é hacker desde 1935, atua no mercado de TI há mais de 13 anos, é fundador do site eufuihackeado.com.br e é entusiasta do mundo open source. A palestra é Desenvolvendo com Segurança usando o Docker. E aí queria convidar todo mundo para acompanhar através das redes sociais, @Python Brasil, usar a hashtag PyBR2021. E vocês podem achar a programação do evento lá no site, para quem quiser continuar acompanhando. É isso, Júlio. Quebra tudo. Agora, hacker Oi, Bia. Obrigado, Bia, pela palavra. Eu vou me apresentar aqui. Eu não sei, gostei da sua apresentação aí, ter falado características de como você está nesse momento. Então, eu também vou tentar me apresentar assim. Meu nome é Júlio, eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa preta aqui, a câmera está pegando meu rosto de lado, estou vestindo uma camisa de um outro evento que eu palestrei também esse ano, foi o TDC, o The Developers Conference. É isso, sou membro e fui fundador do Plug PE, o Python User Group Pernambuco. Hoje em dia, infelizmente, eu não moro mais em Recife, então eu estou um pouco afastado das atividades do Python User Group de Pernambuco, mas estou bem orgulhoso porque eu fico vendo o movimento ali do grupo, né, no Telegram. O grupo cresceu muito quando começou ali, era 8, 5, 6, Gileno, Marcel, Bruno, não lembro, não vou falar nomes aqui para acabar não esquecendo de alguém que participou ali da fundação do Plug, mas foi uma época muito boa ali de muito aprendizado ali na Universidade Rural Federal de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, também a gente se reunia lá para aprender Django e aprender outras coisas relacionadas a Python. Né? O Django estava bem caminhando na época que a gente começou o PE, então foi massa. Era uma galera massa, um tempo bom, um tempo de muito aprendizado. E aí hoje eu estou aqui para falar, né, sobre, primeiro, quem sou eu, né? A Bia já deu uma boa resumida. Eu trabalho com segurança da informação, né? Eu já fiz de tudo nesse mundo de TI, mas atualmente de uns anos para cá, de 5 anos, para ser mais exato, eu venho focando mais em segurança da informação, realização de pentesting, né, teste de intrusão em redes, em aplicativos móveis, em sites, em infraestrutura de cloud, infraestrutura física e coisas desse tipo. Então, a motivação para essa palestra, assim, essa é a terceira vez que eu faço essa
essa palestra, esse talk, né, sobre desenvolvendo com segurança e Docker, é que, cara, eu tenho feito alguns testes de intrusão e tá todo mundo usando Docker, né? Então, Docker é o que dos devs aí, evita aquela coisa do funcionou na minha máquina, mas não funcionou em produção. Esse é um dos problemas que o Docker veio para resolver e resolve muito bem. E eu comecei a observar nesses testes de intrusão e também em implementações de pipeline de DevSecOps, que o pessoal estava usando o Docker de uma forma muito insegura, por achar, né, muitos deles achando que não, o Docker está rodando num ambiente totalmente isolado do meu hosting, que não é verdade, né? Então, supondo que um hacker consiga acesso à minha aplicação através do meu Docker Container, ele não vai conseguir acessar o meu host, né? Isso não é verdade, né? Na verdade, se o Docker estiver muito mal configurado, a sua aplicação rodando no Docker tiver alguma vulnerabilidade que permita alguma intrusão, alguma execução de código remoto, ou até mesmo uma intrusão mesmo, algo conseguir acesso ao container, o seu host também pode estar comprometido, né, caso o Docker esteja mal configurado. Então, eu decidi que está na hora de começar a falar sobre isso. Até porque não são coisas complexas de se fazer. É tudo muito coisa... Assim, é um básico, que é aquele básico que garante muita coisa, sabe? O básico bem feito ali é melhor que o perfeito. Então, esse básico já vai garantir muito dos seus... já vai garantir que a sua superfície de ataque seja bastante reduzida, né? Então, tem uma máxima, né, quem trabalha com gerenciamento de risco, diz o seguinte, né, gerenciamento de risco não é eliminar todos os riscos, né? É eliminar risco desnecessário. Então, fazer esse básico relacionado a coisas de segurança com o Docker vai te ajudar a eliminar esses riscos desnecessários, né? Você não precisa correr esse tipo de risco, principalmente em produção, né? E aí existe as 10 leis imutáveis do mundo de cibersegurança, que incrivelmente foram criadas pela Microsoft, fazem muito sentido até hoje, são constantemente atualizadas, mas eu acho que a Microsoft acaba que desenvolveu as leis, mas não desenvolveu essas leis, mas não as segue muito bem, né? Então, a primeira delas diz que ninguém acredita que alguma coisa ruim vai acontecer até que isso aconteça, né? Então, isso para quem trabalha com hack, né, com cibersegurança, InfoSec, whatever, não importa o nome que você queira dar, é bem isso aí. Você não acredita que pode ser hackeado até ser hackeado, né? Então, a gente tem visto ultimamente grandes hackings sendo publicizados, né, na grande mídia, como recentemente da Renner e outros. Ontem, acho que da Porto Seguro também foi bem publicizado. Então, acaba que as pessoas estão vendo isso cada vez mais perto, né, do seu dia a dia. Estão acompanhando esses ataques e aí estão começando a entender que isso está mais perto de mim, isso pode acontecer comigo a qualquer momento. Principalmente as empresas, né? O mercado, para quem tiver interesse aí de entrar para esse mundo de segurança, está muito aquecido, está igual ao mercado de desenvolvimento também, né? Tem muita vaga, tem muita empresa buscando pessoas que tenham interesse ou que já saibam alguma coisa desse mundo e queiram ajudar essas empresas. Então, se alguém quiser seguir por esse caminho, está bem aquecido mesmo, e acho que emprego não está faltando. Está faltando pessoas e acho que é um bom caminho. Então, eu dividi essa palestra, esse talk, em sessões, né? Então, a primeira delas é sobre a minha infraestrutura. Será que a minha infraestrutura está bem protegida, né? Como é que eu protejo a minha infraestrutura, ou seja, o hosting, basicamente, onde eu vou executar os meus containers Docker, né? Então, seja o meu computador como desenvolvedor ou a minha instância lá na cloud que está rodando a minha aplicação em produção. Então, aqui, o que é o básico disso, né? Eu separei esses itens aqui, o primeiro deles é utilizar um sistema operacional com o mínimo necessário, né? Você não precisa...
ou até precisa, dependendo da sua aplicação, mas geralmente, eu acho que 90% dos casos, ninguém precisa de tudo que o Ubuntu tem, de tudo que o Debian tem, de tudo que o Red Hat tem, de todos os packages, de tudo aquilo que é carregado para rodar um servidor web, basicamente. Ninguém precisa daquilo tudo. Então, quando você utiliza esses sistemas operacionais que tem o mínimo possível para o seu container ser executado, você reduz muito a sua superfície de ataque. Você elimina, por exemplo, o que a gente conhece como supply chain attacks, né? Que é você ter uma lib que você usa ou até não usa ali dentro do seu sistema operacional ou dentro da sua aplicação, que é passível de uma vulnerabilidade que pode ser explorada a qualquer momento e você não está olhando para isso. Então, quando você utiliza sistemas operacionais como Clear Linux, que é um sistema operacional voltado para aplicações nativas para cloud, ou Rancher, que também é um outro sistema operacional muito leve e que tem um básico, o mínimo necessário para você rodar o seu Docker Container, você reduz muito, muito mesmo a sua superfície de ataque relacionada a esse sistema operacional. Um outro ponto bastante interessante é você auditar o seu hosting, né? Não adianta nada você desenvolver uma aplicação que tem um pipeline que checa por vulnerabilidades do OWASP Top 10, que checa por code smells e SQL injection e coisas desse tipo, e o teu hosting está ferrado ali. Né? Tu não sabe o que tu tem no teu hosting. Então, existe uma ferramenta open source, que é o Linux, que vai te ajudar a fazer uma auditoria e te mostrar o que tu tens que fazer, que vai melhorar a tua postura de segurança do teu host, né? Então, do teu host, do teu servidor, no caso. Então, ele é uma ferramenta de auditoria, assim, ele não executa nenhuma, ele não faz nenhuma alteração do teu sistema operacional. Então, ele vai te dar um relatório no final que diz, tu precisa mudar tais e tais aspectos do teu sistema operacional, remover essa configuração, fazer um hardening na tua configuração da SSH, coisas desse tipo. Então, ali você vai fazendo o que ele sugere, né? Vai seguindo as sugestões. Claro, se fizer sentido, nem tudo faz sentido, você tem que olhar para a sua stack, né, para a sua arquitetura e ver se realmente aquilo ali faz sentido. Muitas vezes é um risco que você pode ter que correr ali, porque a sua aplicação necessita que uma determinada configuração seja feita no sistema operacional para que a sua aplicação seja executada. Então, assumir aquele risco e tentar colocar o máximo de proteção possível para evitar que aquela vulnerabilidade seja explorada de alguma maneira, né? E daí começa a vir os itens mais relacionados todos esses são relacionados a Docker, mas esses próximos são mais relacionados à execução do Docker. Como, por exemplo, limitar o acesso a funcionalidades do kernel. O Docker, ele está compartilhando o mesmo kernel que o seu servidor ou que o seu computador local, né? O seu computador que você usa para desenvolver. Isso significa que se alguém tiver acesso ao seu container, ele tem acesso a coisas do seu kernel também, a funcionalidades do seu kernel. Então, limitar isso para o mínimo possível é considerado uma boa prática, uma excelente prática, na verdade, porque ali, por exemplo, supondo que eu limitei que o meu container não pode ter acesso a coisas relacionadas à rede, que é impossível, né, basicamente, mas só para dar um exemplo. Então, ali, limitando essas funcionalidades, né, com esse cap drop, eu vou passar para o meu container o que realmente ele precisa do kernel do meu hosting para poder ser executado, né, para a minha aplicação subir. Então, é importante entender isso. Geralmente manda um cap drop all ali, como eu montei ali. Depois eu vou disponibilizar o link para esse slide aqui lá no YouTube. E aí, todos os pontos que eu estou falando aqui, eles têm links para a documentação do Docker ou para alguma documentação relevante. Então, nesse caso do drop all, aí você vai ser redirecionado para a main page lá das capabilities do Linux, do kernel. Então, lá você começa a entender o que é uma capability, o que a minha aplicação realmente precisa, e começa a fazer esse filtro, né? Começa dropando tudo,
sobe a tua aplicação, roda o teu container, vê no que dá, vê o que ele vai reclamar, e aí tu vai começar a entender melhor. Para mim, a melhor forma que eu aprendi isso foi assim, né? Eu dropei tudo de uma aplicação web básica, né? De um servidor Node.js, por exemplo, e botei para rodar. Então, explodiu os erros ali, os erros são bem concisos, e aí eu consegui, junto com a documentação do kernel do Linux, entender o que eu precisava para subir a minha aplicação web, o servidor web, nesse caso, e fui melhorando. Né? Isso mesmo vale para a sua aplicação, não importa o que ela faça. Então, é interessante usar essa funcionalidade de limitar acesso às funcionalidades do kernel. Um outro ponto bastante importante, que eu já vi muito por aí, e acho que é bem comum, na real, executar o seu container, ali, a sua aplicação, com root. Então, você não precisa do usuário root para executar. Eu estou falando da maioria dos casos, né? Pelo menos até esses 15 anos aí de TI, eu nunca vi uma aplicação web, essas que são comuns aí, que todo mundo trabalha geralmente, precisar do root para ser executada. Então, o mesmo vale para o container Docker. Você não precisa do root para executar sua aplicação rodando no container. Limite isso. Adicione um usuário ali no seu Dockerfile que vai ser usado para executar a sua aplicação. Adicione um grupo para aquele usuário e dê permissões daquele grupo ao diretório que a sua aplicação está executando. É uma excelente prática. E aí, uma coisa engraçada que aconteceu comigo esses dias, sei lá, um tempo atrás, foi que no ambiente do que eu trabalho, a gente já faz isso, e aí um dia eu precisei logar dentro de um Docker para isso, mas outras coisas, obviamente, para debugar algo que eu estava querendo pegar informação. E eu fiquei preso dentro do container, eu não consegui fazer nada, porque eu estava com o usuário sem nenhum poder, limitado a um diretório, então não tive o que fazer. Então, eu vi na prática como isso é importante, né? Não utilizar um usuário com superpoderes para executar o seu container, né? E aí vale. Adiciona o teu usuário, adiciona um grupo para esse usuário, sempre passa ali um parâmetro -1, seguido desse username que tu adicionou dentro do teu container, do teu Dockerfile, para poder buildar o teu container. Remove o shell para o root, ali, aquele terceiro comando ali, run. Run é a instrução do Dockerfile, change shell, muda para um shell onde o root não vai poder fazer login. Então, o root vai ficar sem shell. Essa é uma excelente prática. Se alguém conseguir acesso ao teu container, por algum meio que seja, se a tua aplicação está vulnerável, tem algum package, algum pacote do seu sistema operacional que esteja vulnerável, isso já pode te ajudar muito a reduzir o risco e eliminar, ou até mesmo parar um ataque. Um outro ponto muito importante que é meio óbvio assim, hoje, né? Todo mundo faz scan de vulnerabilidade na aplicação web, faz scan de vulnerabilidade na aplicação móvel, na API REST, no dispositivo da IoT, mas esquece de fazer ou não faz porque acha que fazendo no host já está pegando vulnerabilidade do Docker. Não está. Então é muito importante que você execute, faça scans de vulnerabilidade, buscando por vulnerabilidades conhecidas em seus containers, né? Seja o container da sua aplicação, ou seja o container que você usa como base para buildar a sua stack, né? A sua aplicação. Então, isso é muito importante. Isso pega muita coisa. Isso é crucial, assim, ter isso hoje em dia. Para o hosting, né? Para a infraestrutura com imagens Docker, é o básico do básico. Então, é muito importante fazer isso. Uma ferramenta que eu recomendo é o Clair. Existem outras, o Anchor, mas o Clair é o que eu mais uso, assim, o que eu tenho mais familiaridade, então eu não vou falar de outros aqui, correr o risco de alguém perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Então, o Clair é bem assim, o setup dele é bem médio, assim, se for colocar de 0 a 10, o nível de complexidade para fazer o setup dele é 5 ali.
Uma pessoa tem que ter um certo conhecimento, principalmente com Docker e rede, para poder configurar o Claire. Mas ele é bem bom. Vale muito a pena investir nisso e isso te livra de muita coisa, né? Novamente, te ajuda a reduzir os riscos e a tua superfície de ataque. Um outro ponto importante, que aí muita gente não se liga, é que é o seguinte: se a tua aplicação é stateless, ou seja, se a tua aplicação não salva nenhum arquivo ali, não precisa que nenhum diretório esteja ali esperando que algum arquivo vai ser armazenado lá. Se a tua aplicação não é um banco de dados, se a tua aplicação é só uma API REST simples, que recebe uma request e faz alguma interação com um outro banco que está num outro servidor, na cloud ou num outro servidor, numa outra instância que você mesmo gerencie, você não precisa que esse container tenha permissão de escrita. Então, tu pode executar esse container como read-only. Ou seja, a tua aplicação vai subir, mas nada vai ser escrito nos volumes ali, né, internos do teu container, fisicamente no teu container. Então, se tu não precisa, se tua aplicação não guarda arquivo stateless, Docker Run read-only, e com isso, tu vai pedir que, por exemplo, conseguir acesso ao teu container, ok. Depois, uma das etapas de uma exploração, né, de um ataque, após exploração, é onde eu persisto o meu ataque. Né? Consegui invadir um hosting, consegui invadir um computador, então agora é hora de persistir o meu ataque. Como é que eu persisto o meu ataque? Eu instalo um backdoor, eu instalo um RAT da vida ali, instalo alguma coisa que vai me dar a persistência do ataque, né? Que eu vou continuar tendo acesso àquele hosting sem maiores problemas e aquele host vai ficar sendo meu bot, né? Assim, você está criando uma botnet e aquele host vai ser meu ali porque eu persisti meu ataque, consegui deixar uma conexão aberta para aquele host. Se o teu container está rodando como read-only, em teoria, não é para conseguir fazer isso. Então, isso, novamente, é uma prática excelente para se fazer. Se teu container não escreve nada, read-only. Nada de novos privilégios de container, ou seja, eu não vou dar novas permissões ao meu usuário. Por exemplo, não vou permitir que o meu usuário escale um privilégio para um usuário com superpoderes. Então, o Docker tem essa opção de Security Opt, onde você define quais são os privilégios que você vai ter dentro de um contexto. Né? Então, é importante entender esse Security Ops, ele tem uma documentação extensa, ele é um pouco complexo, mas vale a pena também investir no estudo nisso. E, de novo, talvez isso não faça sentido para sua aplicação, talvez sua aplicação precise de alguns privilégios mais baixo nível ali no seu container, então vale a pena investir um tempo estudando e entendendo, né, quais são as necessidades que a sua aplicação tem e aí poder limitar isso usando esse parâmetro Security Opt do Docker. E assim, isso aqui é sobre a parte de infraestrutura, né? Isso é o básico. Tem muito mais coisas que você pode fazer, que são mais complexas, mas fazendo esse básico, aí, esses pontos básicos que eu listei aqui, já vai reduzir muito a sua superfície de ataque e reduzir muito os riscos que você tem relacionado à infraestrutura com o Docker. Isso é o básico. Isso é o básico, aquele básico bem feito, aquele feijão com arroz que mata a fome de todo mundo, né? Então, pode matar a fome de todo mundo. Então, fazendo isso aí, já vai te ajudar muito. Já vai reduzir muito a tua superfície de ataque. E agora vamos passar para o Docker, né? O que a gente faz ali do lado do Docker mesmo, no meu ambiente de execução Docker. Cara, a primeira dica é sempre use suas próprias imagens. Assim. Ok, para começar a estudar o Docker e entender como funciona, usar uma imagem ali do Docker Hub é legal, vale a pena, tem que investir nisso mesmo, é como você começa a dar os primeiros passos no Docker, mas começou a ficar mais profissional, né? Comecei a desenvolver com isso, comecei a colocar isso dentro da infraestrutura da minha empresa, dentro da infraestrutura do meu negócio, do meu trabalho. Começa a buildar suas imagens e só confia nelas. Faz isso porque isso vai te ajudar muito, mas vai te ajudar muito mesmo, em muitos aspectos, né? E segurança é um deles. Um outro ponto é multi-stage build. Isso é
Surgiu, acho que uns 2 anos para cá, não lembro bem, mas você ter estágios de building no seu Dockerfile, onde você vai limitando o escopo do que está sendo executado dentro do seu container. Então, você começa com um build de dependências a nível do sistema operacional, por exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo a minha aplicação é uma aplicação Node. Então, o que é que eu preciso para o Node ser executado no meu sistema operacional? Eu preciso do Node, eu preciso do NPM, isso é o básico. Então, no estágio 1 ali do multi-stage build, você faz isso. Você instala o Node e instala o NPM. No estágio 2, você instala as dependências da sua aplicação, ou seja, os packages da vida ali, os milhões de packages da vida. Né? Toda aplicação do Node.js vem com milhões de packages, né? Eu tô brincando. Mas vem com muito NPM. Então, no estágio 2, você instala os NPMs. No estágio 3, você utiliza uma imagem que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é uma imagem, que é um container distroless, que é o quarto ponto, o quarto item da minha lista, que ele tem o básico do básico para a sua aplicação ser executada. Então, com isso, tu remove toda a carga, toda a possível vulnerabilidade que tem a nível do sistema operacional, e tua aplicação vai continuar rodando num container muito pequeno. Eu já vi container ser reduzido de 800 MB para 20 MB, quando você utiliza essa tática, né, de deploy utilizando um stage build. Né? Cada estágio do seu deploy, do seu build, ali, do seu Dockerfile, vai ter instruções diferentes, né, de acordo com as técnicas que você está utilizando. E aí, eu acabei, acho que falei do distro, né, ali, para pulei aquele ponto ali do Docker Content Trust. Esse Docker Content Trust é basicamente o seguinte: você cria um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada, onde que você vai assinar as tags dos seus containers. Né? O container tem uma tag. Quando você builda um container, se você não deixar explícito qual que é a tag daquele container, ele vai marcar como latest. Mas geralmente é boa prática você especificar qual que é a tag daquele container. Então, com esse mecanismo que chama DCT, você consegue também assinar a sua tag. Então, por exemplo, num cenário onde você compartilha o seu Docker Container com um terceiro, por exemplo, você tem a sua aplicação que você está buildando aqui e vai compartilhar com uma empresa parceira que está desenvolvendo uma outra parte do seu sistema. Então, você assina essa sua tag com a sua chave privada e o seu parceiro vai verificar a assinatura dessa tag com uma chave pública. Né? Então, isso vai garantir a integridade do container. Né? Ele vai garantir que no meio do caminho ninguém, por exemplo, instalou um backdoor no seu container, instalou um shell reverso, instalou alguma coisa desse tipo, instalou alguma coisa maliciosa que seja, que houve alguma modificação que seja no seu container. Então, isso é muito bom para garantir a integridade das imagens do seu container. Né? Então, se você trabalha o time de DevOps, build a imagem, passa para o time de Dev, ali o time de Dev vai fazer o Docker Pull, o time de DevOps assina essa imagem, o time de Dev verifica a assinatura para evitar problemas. Que tipo de problemas? Eu já fiz um ataque de engenharia social, por exemplo, onde eu mudei o nome do repositório da empresa para um nome muito parecido e consegui hackear todos os desenvolvedores da empresa. Eles passaram a utilizar o meu Docker como base para o Dockerfile deles, e aí eu consegui acesso, inclusive, a coisas de produção. Então, isso é uma tática que vem sendo muito utilizada e, obviamente, depende muito de um pouco de... 90% dos ataques envolvem algum tipo de engenharia social, esse foi um deles. Mas, assim, o fato de eu ter conseguido acesso mais fácil à aplicação foi porque eles não estavam utilizando um mecanismo, por exemplo, como esse. E aí, sobre containers distroless, eu já falei, são containers muito pequenos, tem um básico do básico, para Node, para Java, para Python, acho que para Ruby também, acho que para PHP. É um movimento puxado pelo Google, então vale muito a pena investir nisso e entender como isso funciona, é super fácil, se você quiser utilizar isso. Implementa um deploy com multi-stage build ali implementa o teu Dockerfile com multi-stage build, e o último passo vai ser sempre o teu distroless container,
utilizando um container distro-less, que foi gerado pelo Google, que também tu pode gerar tua imagem base como sendo distro-less da vida e publicar a tua imagem ali para o teu time de desenvolvedor. É uma excelente prática, remove muito risco e recomendo que vocês dêem uma estudada nisso também. Outra coisa, nunca executem a aplicação no container como root. Eu já falei disso na infraestrutura, mas agora estou falando do lado do Docker, né? Adicione um usuário para rodar a sua aplicação ali dentro do container, dentro do seu Dockerfile, né? No seu container. E usem esse usuário para executar a sua aplicação. Seja pelo username, seja pelo ID do usuário. No caso do deploy multistage, né? Você tem a opção de, no último passo ali do seu estágio de deploy, passar um user ID, UID, que vai executar a sua aplicação. Então, é uma excelente prática fazer isso. Nunca executar a sua aplicação como root. Nunca. É a mesma regra que você tem para o seu host. Você não dá acesso a ninguém no root, ao seu computador. Então, o mesmo vale para o seu Docker Container, para a sua aplicação containerizada. E aí, de novo, né? Escaneie seu container, use o Claire. Eu até botei o Enter ali nesse slide. Tem sempre... semana passada saiu uma vulnerabilidade para a versão de Apache 2.4.49. Então, tem muita gente utilizando isso já está sendo muito explorado. Eu coloquei um rolê para ver como é que a galera estava explorando isso, né? Para aprender qual que era o payload que eles estavam utilizando. Eu coloquei um container rodando essa versão do Apache 2.4.49 no servidor meu, no honeypot. Daí, cara, em menos de uma hora eu recebi ataque de pessoas utilizando essa vulnerabilidade que foi, acho que foi semana passada, né? Que foi publicada nessa versão do Apache. E aí, uma coisa boa desses scans de vulnerabilidades, você tem as opções open source, né? O Claire, tem o Enter, o Claire é o que eu mais recomendo, mas geralmente, hoje os cloud providers, AWS, Google, Azure, eles têm já isso, já oferecem isso como serviço. E é muito barato, não é muito barato mesmo. É muito mais barato que um ataque de ransomware, por exemplo. E vale muito a pena. E é uma configuração que você vai ali no seu cloud provider, no seu pipeline de build, e diz, eu quero escanear todo e qualquer container que seja enviado para o meu repositório de container. Né? Então, lá já vai te dar um reporte do que tem vulnerável, do que é vulnerabilidade crítica, do que é vulnerabilidade média e baixa. Então, vale muito a pena investir nisso. Se não quer usar o Class, se não quer administrar nada dentro da tua infraestrutura, verifica se no teu cloud provider já não tem isso. E geralmente tem. Os três principais aqui, Amazon, Azure e Google, tem. Então, vale a pena investir nisso. Daí o último ponto aí, que acho que é o... Ele é básico, mas é um pouco complexo. E aí, de novo, o link vai estar no slide. Eu vou publicar esses slides lá no YouTube. É estudar SecComp, né? Que é Security Computer alguma coisa. Não vou lembrar de cabeça agora. O que isso estende, mas... basicamente, tu vai, de novo, limitar o teu container, né? O que ele pode acessar em relação ao teu kernel. Né? Então, eu botei aqui como sendo coisa básica, mas é um pouco complexo, na verdade. Vale a pena investir tempo nisso, estudando e tentando implementar e, obviamente, ver se faz sentido, né, para a tua infraestrutura, para o teu stack. Chegar nesse nível aí, dificilmente tu vai precisar chegar nesse nível de SecComp. Mas vale a pena dar uma olhada para entender o que é, como funciona. Em caso de você precise de uma funcionalidade desse tipo, eu recomendo bastante. E o último ponto aqui é Docker Compose. Tudo que eu falei aqui, read-only container, não executar com root, limitar acesso de usuário, limitar acesso ao diretório, utilizar distro-less e utilizar multistage, tu pode também fazer isso, mesmo se aplica para Docker Compose, mesmo se aplica para Kubernetes, mesmo se aplica para qualquer coisa que tu vai usar o teu container. Né? Onde o teu container roda, tudo isso que eu falei aqui se aplica. Mas uma coisa que eu tenho... está ficando muito, assim, que eu peguei muito, pessoal, ok, aprendi o Docker,
agora preciso me tornar mais produtivo com o Docker, né? Então, qual que é o próximo passo? Docker Compose. A gente consegue criar a tua stack, colocar o teu serviço para rodar todos no YAML, Docker Composer App, opa, tá tudo rodando, tá tudo subindo. O Docker Compose tem que ter muito cuidado com coisas desse tipo que eu peguei aí. O primeiro exemplo ali era um Docker Compose que estava sendo usado para subir um Sonar Cube, e ele estava expondo a porta do Sonar, que no caso era a porta 9000 ali. Não tem problema, é a porta do serviço. Em alguns casos você vai precisar expor a porta do serviço para todas as interfaces do seu host. Mas ele também estava expondo a porta do Elasticsearch, que é aquela 9092 ali. E estava sem autenticação. O Elasticsearch não tinha autenticação. Então, com isso, estava o Sonar rodando como esperado, né, ali na porta 9000, mas estava o banco de dados inteiro do Sonar, do Elasticsearch nesse caso, aberto. E aí, putz, tu vai ali no Shodan hoje, o Shodan é um buscador de coisas que estão conectadas na internet. Se tu fizer um filtro por Elasticsearch, tu vai ver o quanto de Elasticsearch existe aberto. Tem muito honeypot para a galera aprender payload, mas tem muita coisa de produção. E são coisas como essas aí que levam a esse tipo de problema, esse tipo de risco. Eu aprendi o Docker, agora eu quero o Docker Container, agora vou começar a usar o Docker Compose, e aí deu. Vou expor o meu banco de dados para o mundo, porque eu acho que eu tenho que expor ali, ó, esse 0.0.0.0, ele diz que, ó, expõe essa porta para todas as interfaces que tenho, todas as interfaces de rede que eu tenho nesse host, né, no meu servidor, no meu computador. Então, essa porta vai estar aberta para o mundo, basicamente. E sem autenticação, no Elasticsearch, nesse caso, estava lá o banco de dados com todas as análises de todas as aplicações da empresa, e era só fazer um dump disso, subir num Sonar teu local, tu ia ter acesso a tudo que era vulnerabilidade ou não, né? Mas bug, e comentário de Git, e algumas chaves de Git, algumas credenciais de API, com certeza estavam lá. Um outro problema que peguei, não desculpa, mas eu já peguei, que é fazer o mapeamento de volumes de forma inadequada. Eu trouxe um exemplo aqui que é o seguinte: tinha um serviço rodando no container, esse serviço era dependência para um outro serviço, mas que que o dev não estava utilizando, que os devs não estavam utilizando para nada, não estavam utilizando aquele serviço. E aí eles estavam mapeando o root do computador dele, ou seja, estava mapeando a minha raiz para o diretório.app. Eita, meu cachorro deu uma... Só um minuto. O bicho começou a latir aqui, meu cachorro, desculpa. Então, voltando aqui, o time de desenvolvimento estava mapeando todo o volume, o root, né, do host, do PC do dev, para o /app de dentro do container. Ou seja, se eu conseguisse acesso a esse container, se um atacante consegue acesso a esse container, ele ia ter acesso a todo o computador, ia ter controle total do computador da pessoa que estivesse executando esse Docker Compose. E aí veja o perigo, né? É uma coisa que é muito fácil de fazer ali, né? O Docker Compose facilita muito a vida. E aí, mas é aquela coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Porque, ó, eu estou mapeando basicamente meu computador para dentro de um container. Se o container está inseguro, já era. E alguém conseguir acessar, vai ter acesso ao teu computador, ao teu servidor e acesso full, acesso a tudo. E aí, meu amigo, uma vez dentro do teu computador, esse computador não é mais teu. E é isso, pessoal. Eu acho que isso é o básico, assim, esses 3 itens que eu trouxe, esses 3 slides que eu trouxe com esses itens. É o básico ali, é o feijão com arroz mesmo do Docker, para você desenvolver com um pouco mais de segurança utilizando o Docker. Eu espero que isso ajude vocês aí no dia a dia, no trabalho de vocês. Eu vou disponibilizar esses slides lá no GitHub. Eu acho que a Python Brasil também vai disponibilizar isso nas redes sociais. Então, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero ter compartilhado o conhecimento que
que vai ajudar vocês no dia a dia de trabalho. Aí, vocês executam. Valeu, Júlio. Obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar um tempo aí para vir aqui na Python Brasil apresentar a tua palestra. A gente tem, por enquanto, uma pergunta. Se alguém tiver mais pergunta para o Júlio, é só ir lá na trilha Mary Van Britten, lá no canal do Discord. E a pergunta é, no caso de aplicação stateless, use Docker read only. E aí, eu não entendi, não sei se eu entendi direito, mas tem nem mesmo logs locais. Acho que foi essa a pergunta. Depende, né? Depende do drive de log que tu tá usando. Se tu tá usando um drive de log, por exemplo, que envia teu log para cloud, teu log não está sendo persistido ali. Tá pegando o que está saindo no stdout, né, na saída padrão ali que é teu terminal, ou no stdr, né, saída de padrão, e está enviando isso direto para cloud, ou para algum serviço de login que seja. Se tu tá usando isso, tu não precisa. Tu pode usar o read-only. Mas mesmo assim, o read-only tem um parâmetro que é o seguinte: tu pode setar o read-only, mas tu pode falar que, tem um diretório que é uma exceção. E esse diretório é o teu, onde tu está guardando teus logs ali. Geralmente /var/log /nome do teu serviço. Tu pode fazer isso, tu pode dizer, read-only total, mas esse diretório aqui específico, ele é uma exceção, ele pode ter escrito. E funciona perfeitamente. Isso é uma das coisas legais do read-only, assim. Ele tem essa exceção, né? Pode adicionar um diretório que é um ou mais, eu acho, que é a exceção. Beleza. Então, acho que é isso. De novo, obrigada pelo teu tempo por ter vindo aqui na Python Brasil.